E aí, tudo na paz? Eu sou o Carlos Araújo e aqui tem Teologia com Empolgação. E hoje nós vamos para uma quebra aqui. Eu fiz a playlist dos 10 mandamentos. Aliás, modéstia à parte, ficou muito legal. Ah, Carlos, mas as aulas ficaram meio longas. Tem a primeira aula tem 50 minutos, Deus me livre. Meu filho, seguinte, tu fica assistindo 2 horas aí, filme, você assiste série que tem 1 hora de episódio, e você vai falar que uma aula de teologia ela é longa para 50 minutos? Sim, ela é longa mesmo. Eu assumo aqui que ela ficou longa. Fui criticado no sentido de as pessoas falam, Carlos, deveria ser menor, tal. Eu concordo que a geração fast, né, entende que as coisas têm que ser tudo curta. Tá bom, eu entendo até. Mas não vou me furtar o tamanho da aula. Mas se você não consegue assistir 50 minutos direto, faz o seguinte, cara. Assiste repartidamente. Assiste uma aula como se fosse uma série, entende? E por aí vai. Então, assim, é muito necessário. Ficou muito legal, porém, vamos lá. Eu estou gravando uma quarta aula aqui. Eram só 3 aulas, Carlos. Você se despediu, você falou, sim, seriam só 3 aulas. Mas aê, eu tenho bons amigos, tenho bons tutores, e um dos bispos de minha igreja, que assistiu a aula, me deu nota 9. Já tá bom, né, gente? Me deu nota 9, que é uma nota bem alta. Falou, a sua aula foi muito boa, te dou nota 9, mas não vou te dar nota 10. E aí ele, numa sinceridade muito interessante, muito útil para quem trabalha com educação como eu, sempre dessa análise das pessoas, sua, de outras pessoas, principalmente de lideranças, e me falou assim, olha, você deveria ter expressado melhor a questão do sábado. Né? Porque disse, em uma das aulas, que não iria abordar tanto. Falei do sábado, mas falei de forma muito sintética, falei de forma muito, desculpa, ligeira, e depois não abordei sobre, por exemplo, por que nós não guardamos o sábado. E existe sim, foi alertado por esse bispo, e é verdade, existe hoje uma parcela significativa, não é a maioria, é até a minoria, mas em quantidade de pessoas ainda muito grande, uma parcela de cristãos que são sabatistas, que acreditam que nós precisamos guardar o sábado, que o mandamento do sábado, ele precisa, o quinto mandamento, né? Ele precisa estar presente na vida de cristãos hoje. É uma necessidade, não era só do período da lei, mas ele perpassa ainda hoje. Então, ouvindo e atendendo esse clamor do bispo, e também para ter nota 10, quero nota 10 agora, vou falar para você aqui nesta aula extra, vai ser uma aula apologética, que o título é porque não guardamos o sábado. Repare, vou colocar aqui para você agora, compartilhar a tela contigo. Preste atenção, repare. Né? Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Eu fui atrás de uma obra, que não guardamos o sábado, e essa obra ela vai falar em 4 blocos. Eu separei, aqui eu estou adaptei aqui da melhor forma possível para caber dentro dessa aula, para essa aula não ficar tão longa assim. Mas, ainda assim, precisarei falar todos esses pontos. São muitos pontos, é uma obra que, é claro, isso aqui é uma aula introdutória, eu não me estenderei nas explicações, porque se me estender nas explicações, a aula ficará muito longa, então as explicações precisarão ser mais curtas, sintéticas, tudo bem, ok? E aí você faz o quê? Ah, Carlos, me surgiu dúvidas, me surgiu críticas, me surgiu pontos de vista, eu quero comentar. Você faz o seguinte, você usa o recurso do YouTube. Você coloca aqui o comentário, aqui nos comentários, sua dúvida, sua crítica, seu ponto de vista, né? Mas que essa aula ela sirva de uma maneira básica, inicial, isso é para uma discussão inicial, porque, entenda, eu pesquisei algumas obras, se escolher uma, eu não queria utilizar aqui estilo artigo científico, onde utilizo várias obras e tal. Não, eu busquei uma obra que eu entendi que foi suficiente para uma discussão introdutória. Compreendeu? Então foi isso que eu fiz. Né? Que tem algumas passagens, que tem algumas explicações, e essa obra ela é a mais completa que eu vi para a discussão inicial sobre por que nós não guardamos o sábado. Tudo bem? Ah, Carlos, mas eu quero. Poderíamos ter um curso de muitas aulas sobre por que não guardar o sábado, detalhadamente, por questões históricas, gramaticais, teológicas, doutrinárias, sistemáticas e por aí vai, por que não guardar o sábado. Mas ficarei nessa aula, que é uma aula de caráter apologético,
para mostrar porque nossos irmãos sabatistas, a priori, né, numa leitura sincera, mas mais inicial, já de cara, não é adequado você obrigar alguém a guardar o sábado sendo cristão, ok? Bem, a fonte que eu utilizei aqui, vou mostrar para você, é essa fonte aqui, ó. Martim Gesiel Guerreiro, ó, tá Guerreiro aqui, deixa eu até arrumar aqui, Guerreiro. Guerreiro. Agora sim. Gesiel Guerreiro Martins, Seitas e Heresias do Nosso Tempo. Aqui um livro do ano 2000, né, início do século XXI, quer dizer, final do século XX. Esse precisa de forma expressa. E eu quero mostrar para você aqui. Deixa eu ver, eu separei. Gente, eu não sei se esse livro ainda vende. Eu achei nesse site aqui, tá? Aqui está a obra que eu tenho ela assim também. Seitas e Heresias do Nosso Tempo. Essa é a obra que tem todas as seitas e as heresias que trabalham, ok? E aqui na parte dos sabatistas eu peguei. Aqui nesse site está R$32,40. Gente, eu não achei em grandes livrarias. Não sei se ainda tem tiragem e tudo mais, se está vendendo, tudo bem? Mas se você for, talvez você ache em sebos, etc. Se não, use aqui a obra de quem tem e use esta aula para você poder servir de referência para você, etc. Beleza? Vamos lá então. Então, por que não guardar o sábado? Bloco 1, vamos pegar alguns pontos aqui. Bloco 1, alguns pontos, acompanha aí. Consegue enxergar? Consegue, né? Tá grandinho aí. Ponto A aqui, não guardamos o sábado porque ele faz parte de um pacto de Deus com o povo de Israel. Analise o Antigo Testamento e você verá que o pacto em relação ao sábado é de Deus, vem de Deus, mandamento de Deus, quinto mandamento, mas ele foi expressivo para questões veterotestamentárias ligadas a Israel. Promessa para Israel, para o povo de Israel, que servia a base social, histórica, econômica. Mexia com relações de produção, quando eu falo econômica, porque o descanso também, ele mexe, se você não tem descanso, a avareza, etc., te faz ficar doente, você nem produz também assim. Então, tudo isso, além de questões cerimoniais, voltadas para a adoração e o culto a Deus, para que o povo pudesse ter essa noção, né, certo? Então, para o povo de Israel, no Velho Testamento, né, debaixo da lei, isso, o sábado, ele vai fazer parte desse pacto e vai ser muito, muito bem-vindo. Ponto B aí, né? Então, por que não guardamos o sábado? Por que não guardamos o sábado? Porque antes do Sinai, Deus nunca ordenou alguém que guardasse o sábado. E aí? Você não consegue enxergar antes, né, de Moisés descer do Monte Sinai a obrigatoriedade de guardar o sábado. Você enxerga a obrigatoriedade de guardar o sábado em Noé? Você acha a obrigatoriedade de guardar o sábado no período do dilúvio? Que está, né, do dilúvio para trás, né? Ou de Abraão. Abraão precisava guardar o sábado. Você tem lá a linhagem de Sete. Eles precisam guardar o sábado. Você enxerga isso lá? Não. Não. Então não havia esta obrigatoriedade, essa ordenança divina para alguém guardar o sábado. Ok? Então o sábado, ele não existe antes do Sinai. Então antes da aliança mosaica ali. Questão C aqui. Vamos para o C? No C nós temos o seguinte, queridinho. Não guardamos o sábado porque ele não é uma instituição perpétua. Então, o sábado não é colocado nas escrituras como algo que eternamente deveria ser assistido. Portanto, ele teve um fim. Né? Ele não foi colocado. Aqui tem Êxodo 31, 16, 17. Você pode depois verificar na sua Bíblia aí, na sua escritura. Êxodo 12, 14, Levítico 23,
21. Eu coloquei para você aqui Êxodo 31, 16, 17, que diz: os israelitas terão que guardar o sábado, ó, só aqui, ó, o ponto A, né? Os quem? Israelitas, tá bom, beleza. Terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes. Ah, nós somos descendentes, Israel divino. Tá. Como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou. Então, quem é que tem que guardar perpetuamente? Os israelitas, não a igreja. Não, a igreja não é instituição perpétua para o povo de Deus. Né? Muito bem. Então, era ali, debaixo da lei mosaica, voltada para os israelitas. D. Ele coloca aqui: não guardamos o sábado porque, se quisermos fazer a concordância entre o calendário atual e o calendário bíblico, chegaremos à conclusão que o sábado não é um dia fixo. Então, não guardamos o sábado porque, se quisermos fazer o quê? Concordância entre calendário atual e o calendário bíblico, o sábado não é um dia fixo. O que ele quer dizer com isso aqui? A questão do dia de descanso, né? Dia de descanso não é na nossa cultura, etc. Ah, não, mas vai dobrar a nossa cultura, vai dobrar a Bíblia a nossa cultura? Claro que não. Não se trata disso. Mas dentro de um contexto em que se trata de um mandamento que não é mais obrigatório para quem não é israelita, o israelense, no caso hoje, não é necessário que você tenha, né, chegue ali à conclusão que o sábado ele é fixado. Não há necessidade disso, porque na nossa cultura o dia de descanso não é exatamente um sábado. Para algumas pessoas é uma segunda, para algumas pessoas é rotativo, para algumas pessoas sábado e domingo, para algumas pessoas é só o domingo. Depende, né? Existe toda uma rotatividade de descanso se você pensar questões econômicas, etc. Aqui nós temos a comparação dos mandamentos do Antigo e do Novo Testamento, né? A comparação dos mandamentos do Antigo e do Novo Testamento. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar, porque é muito interessante, tá? É muito relevante aqui para a nossa pesquisa, para o nosso entendimento. Deixa eu tentar aumentar o máximo possível, de uma maneira que dê... Opa! Vou voltar aqui. Acabei saindo! Aumentei demais. Vamos voltar. Voltando aqui. Vou tentar ampliar o máximo possível. Tá certo? Voltando para aqui. Acho que 300 era o limite dele aqui. Se eu tocar nele, ele sai. Beleza? Consegue chegar aí? Acho que sim, né? Não. Voltou aqui. Tá. Acho que agora dá para ver. Voltando aqui. Desculpa aí. Quem sabe faz ao vivo. Ó. Então, assim, repare. 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não matarás outros. Não matarás. Não terás outros deuses diante de mim, em Êxodo 23. Antigo Testamento. No Novo Testamento ele aparece como: vos converteis ao Deus vivo, que fez os céus e a terra. Atos 14, 15. Certo? Então, não terás outros deuses, você tem que converter ao Deus vivo único. O segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Êxodo 24. Como é que nós enxergamos isso no Novo Testamento? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, não tenha outra imagem, tem um ídolo, que é uma imagem falsa. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. No Novo Testamento isso aparece: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Tiago 5,12, é o equivalente, né? Ou seja, o nome do Senhor e das coisas de Deus não pode ser julgado. Também tem palavras torpes, etc, né? Outras passagens. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. Êxodo 28. E não há, olha aqui, ó, não há este mandamento no Novo Testamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Ache no Novo Testamento a expressão de mandar alguém
guardar o sábado, né? Santificar o sábado. Não há. Você não acha passagens claras, apenas existem bons debates aqui na internet, pessoas que defendem, né, tentam ali com sua dignidade, que é crença, defender, mas parece tratar-se de elucubrações misteriosas e tentativas forçosas de textos, né, para poder caber nisso. Né? Então, tudo bem. Vamos ver aqui, ó. 5. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, 12. Aí você vai ter, aqui, ó, Êxodo 20 e 12, certo? Aí você vai ter, filhos, obedecei a vossos pais. Efésios 6, 1, equivalente. Sexto mandamento, não matarás. Êxodo 23. Não matarás. Romanos 13, 9. Sétimo mandamento, não adulterarás. Êxodo 20, 14. 7. Não adulterarás. Romanos 13, 9. Oitavo mandamento, não furtarás. Êxodo 20, 15. Não furtarás, Romanos 13, 9. Nono mandamento, não dirás falso testemunho, Êxodo 20, 16, que é o mesmo que não mintais uns aos outros, de Colossenses 3, 9. Para quem não sabe, né, eu expliquei que falso testemunho é mentira. E o 10º mandamento, não cobiçarás, Êxodo 20, 17, não cobiçarás, Romanos 13, 9. Ou seja, nós temos aqui toda uma questão que envolve 9 dos 10 mandamentos claramente expostos no Novo Testamento. Só um que não. E é qual? A guarda do sábado. Então, por isso, não guardamos o sábado. Bloco 2. Acabou, Carlos? Que nada. Olha isso aqui. Bloco 2. Vamos para a letra E aqui, ó. Letra E. Certo? Letra E. Não guardamos o sábado, porque estamos em um novo conceito. Aí vai dar Hebreus 8, 6 ao 13, vai ter Hebreus 10, 7 e 9. Depois você vai e pesquisa com calma esses versículos, né? Estou tentando ser sintético aqui. Gálatas 3, 17, Romanos 8, 1 e 2, 1 Coríntios 14, 33. Qual foi a passagem que eu escolhi aqui? Romanos 8, 1 e 2 foi a passagem. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei, ela trazia a clarividência de que nós somos pecadores, trazia e traz, né? Quando toda vez que você coloca relações legalistas, e a legalidade aqui, estou falando da lei do Antigo Testamento, diante, e o decálogo como, que são os 10 mandamentos, como a base que mostra isso para nós. Para qualquer um de nós que somos servos de Deus, ou para qualquer ser humano, ele vai ser exposto como um pecador, porque não consegue cumprir plenamente a lei. Simples assim. Só que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, né, por meio dele, a lei do Espírito de vida libertou da lei do pecado e da morte. Somos libertos dessa lei, né, que nos condena. Estamos um novo concerto. Vamos ver aqui o F. O F, não guardamos o sábado, porque não há nenhuma ordem no Novo Testamento que se guardar o sábado, embora Jesus e os discípulos os guardassem. Por que eles guardavam? Porque eles eram judeus. Pois não poderiam fazer diferente, sendo todos eles judeus. Jesus nunca mandou ninguém guardar. Por que Jesus não manda ninguém guardar o sábado? O apóstolo Paulo também nada ensinou acerca da guarda do sábado. Paulo, que era fariseu de fariseus. Lembre-se disso. Paulo era fariseu de fariseus. Vamos para o ponto G aqui. Não guardamos o sábado porque o concílio de Jerusalém, né, que está lá em Atos 15, no versículo 28 e 29, não pediu aos gentios. Quem são gentios? Pessoas educadas, pessoas que tratam bem alguém. Não, gente, isso aí, né? Esse não é esse gentil com U, é gentil com O. Gentil com O é quem não era judeu. Quem não era judeu, quem veio era cristão, mas não era judeu, né, não precisava observar o sábado judaico. Vamos ver? Olha só. E aí o versículo está aqui, ó. Veja. Deixa eu baixar aqui o versículo para você ver bem. Atos 15, 28, 29. Que fala, pareceu bem ao Espírito Santo. Para quem? Para quem?
para os irmãos teólogos da igreja do século I, para os irmãos teólogos que sabem de tudo, que são teólogos, fizeram teologia e acham que sabem de tudo, que nem o cara está achando que sabe de tudo aí, porque está querendo dar aula de sábado, já gaguejou, já errou aqui o negócio básico. Não, não é isso. O Espírito Santo e a nós não impor ao Espírito Santo e a nós, claro que a nós quem? Os apóstolos, orientados por quem? Pelo Espírito Santo, né? A não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. O que é? Repare, abster-se de comida sacrificada ao ídolos, ou seja, qualquer relação idolátrica, do sangue, da carne de animais estrangulados por quê? Além de serem rituais, normalmente ligados a rituais, também era algo que contaminava e trazia doenças. E, finalmente, da carne de animais e da imoralidade sexual, qualquer tipo de padrão sexual fora do casamento, homem, mulher, etc. Então, vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Cadê o sábado aqui? Cadê o restante? 613 regras, lembra? O decálogo é o resumo. Cadê o resto? Cadê o resto? Não tem, meu filho. O sábado não está aqui. Aqui acabou, tá, gente? Mas, vamos lá, né? Tem debate, tudo mais, tudo bem. Vamos lá. Ponto H. Não guardamos o sábado porque ele faz parte da lei, e esta foi abolida por Cristo, Colossenses 2:14, 16, 17, 2 Coríntios 3, do 3 ao 14, Hebreus 7:18. Mas não sei o que. Leia os versículos todos, tá? Carlos, você escolheu alguns versículos aí, talvez não sejam nem os melhores. Pode ser. Pode me criticar, fique à vontade. Se quer teologia, você pode expor sua opinião. Porém, veja, vai lá e lê, né, todas as passagens, certo? Lembrando que isso aqui é só introdutório. Olha só, vamos ver? Colossenses 2, 16, 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, muitas delas no sábado, né? Ou a celebração das luas novas ou dos sábados. Vamos lá. Não permitam que ninguém os julgue pelos dias de sábado. O 16 está aqui. Estas coisas são sombras do que havia de vir. Então, descanso para Deus, agora você, a sua vida, todo dia é sábado. Então, é uma expressão assim, você acha que todo dia é sábado agora? Em questão de descanso, todo dia é sábado, porque o seu descanso é o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, o jugo de Cristo está sobre a sua vida. Você descansa no meio da bagaceira desse mundo, no meio da treta desse mundo, no meio das dificuldades e prevenções que o pecado traz contra a nossa vida, mas arrependidos, perdoados, limpos e transformados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela ação de Deus, nós podemos descansar todos os dias, não apenas no sábado. E podemos adorar a Deus de forma plena todos os dias, inclusive dentro do interior do nosso trabalho, com o chefe enchendo a paciência, com gente perturbando e perseguindo. Você pode e deve adorar a Deus e viver em paz com Ele, né? A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se na filosofia, né? A boa filosofia, amar a face de Deus, a boa aproximação. Realidade, né? A própria ontologia, aquilo que apresenta-se, encontra-se em quem? Em Jesus Cristo. Colossenses 2:16, 17. Ok? Vamos lá? Vamos para o bloco 3. O tempo tá indo rápido aqui, gente. Tá indo rápido. Bloco 3. Tome aí o bloco 3. O I vai falar o seguinte: não guardamos o sábado porque, no entender de Paulo, os cristãos gentios que viessem a guardar o sábado e outras festividades judaicas poderiam desviar do caminho. Gálatas 4, 10 e 11, Romanos 14, 5. Vamos ver aqui. Coloquei aqui, os dois. Tanto aqui, Gálatas 4, 10 e 11, fala, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Aliás, é uma afirmação, falei como pergunta, né? É uma afirmação, exclamação. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Meu Deus, vocês ainda estão vivendo uma vida ritualística. Rituais podem ser muito belos, principalmente os rituais que vêm, né, das expressões para glorificar a Deus, cultos, festas e tudo mais, felicidade. Mas se eles
são transformados em pontos de sacralidade e do sagrado, substituindo a adoração verdadeira para Deus para uma aparência de beleza humana, né? Isso aí está errado. Então, Paulo está indignado. Vocês agora tudo é mês, é ocasião especial e é festividade de vocês que substituiu a adoração. Então, eu preguei inutilmente para vocês. E aqui em Romanos 4, 14 e 5 fala: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere todos os dias iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Tem alguém que acha que um dia é mais sagrado que o outro, tá? Mas o negócio é a convicção em Cristo. Se você guarda o sábado, não é um pecado guardar o sábado, só uma necessidade, entende? Bem, vamos lá, continuando. J, vamos pro J? Já abri aqui, ó, versículo J. Versículo J, né? Guardamos o domingo. Aí ele começa a falar de guardar domingo, tá, gente? Tem alguns versículos. Lá atrás teve um versículo outro que talvez não bateu muito bem. Depois você pode questionar aqui. Eu não vou entrar agora por conta do tempo, né? Eu estou apresentando na íntegra, sendo fiel ao autor. Alguns pontos poderiam ser melhorados e até devem ser melhorados, tá? Não estou melhorando aqui porque é uma aula de apresentação. Mas, né? A maioria dos argumentos são muito bons. Aqui esse negócio de guardar domingo, não gosto dessa expressão, tá? Acho que nós não guardamos domingo. Mas tudo bem, vamos lá. Ele fala: guardamos domingo porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, né? Então vamos colocar assim: se é para guardar algum dia, seria o domingo. Seria isso, né? Não há uma obrigatoriedade de guardar domingo, porque, como eu disse, todos os dias são dias do Senhor. Mas o domingo se torna um dia especial no Novo Testamento, indubitavelmente. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. João 21. Depois nós temos aqui o I. O I vai falar o seguinte: que guardamos o domingo, esse papo de novo dele aqui, porque Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana. Esperou mais uma semana para aparecer novamente. Quando? No primeiro dia da semana. Aí tu tá aqui em João 20, 19, também tem o 26, eu coloquei só 19, que fala: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, portanto domingo, né? Estando os discípulos reunidos, portas trancadas, por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Gente, é simplesmente o maior milagre da existência cristã, da história, o que comprova o cristianismo definitivamente, de uma vez por todas, e apologeticamente é um dado histórico, quando você analisa as fontes historiográficas, ou seja, os escritos tanto bíblicos, né, que são a fonte primária, quanto alguns escritos fora da Bíblia, você vê que há evidências de que muito maiores, e é muito mais convincente, muito mais propenso a se acreditar, né, dá muito mais trabalho acreditar que Jesus não ressuscitou do que ele não ressuscitou. Ou seja, dá muito mais trabalho acreditar que Jesus não ressuscitou do que ele ressuscitou. Então é necessário a pessoa ter a decência de falar: beleza, Jesus ressuscitou. E que dia que foi? Esse milagre espetacular, comprovado historicamente, foi no domingo. Né? E ele fala aqui: guardamos o domingo porque a promessa do Espírito Santo cumpriu-se no primeiro dia da semana. Levítico 23, 16 diz: contem 50 dias até o dia depois do sétimo sábado, e então apresente uma oferta de cereal novo do Senhor. É uma profecia daquilo que está em João 20, 19, etc, etc. E esse, né, foi justamente o dia da ressurreição, a Páscoa. Ok? Vamos para o quarto bloco, e aí a gente conclui. Quarto bloco é meio grandinho aqui também. Então vamos rapidinho, caso que o tempo se esvai aqui. N. Guardamos o domingo porque, embora... Deixa eu já colocar aqui, abrir o versículo. Guardamos o domingo porque, embora Paulo sempre fosse à sinagoga aos sábados, a sinagoga judaica abria sempre aos sábados para a leitura do Antigo Testamento, para as orações. Era a igreja dos judeus aí, né? Vemos claramente que, aliás, tanto o formato litúrgico que nós temos no nosso culto, quanto toda a estrutura, ela é muito parecida com a sinagoga. A sinagoga é o primitivo da igreja cristã, com certeza. Vemos claramente que quando ele ia se reunir com os cristãos, o dia de culto era o primeiro dia da semana. Então, Atos 20, então ele ia para a sinagoga no sábado. Mas, para o culto, ele ia no domingo, sobretudo. Claro, poderia ter durante a semana, mas a reunião principal era no dia do Senhor, domingo. Né? Como é que é? Anos domínios, anos do Senhor. Né? Então, dias do Senhor também. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com todos os outros em Trode, onde ficamos 7 dias.
No primeiro dia da semana, reunimos para partir do pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Atos 26:7. Domingo, né? Ponto A. Guardamos o domingo porque Paulo instruiu os cristãos a fazerem a contribuição no primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16:2, certo? Que diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, irmão. Tem que dizimar e dar oferta, porque Deus não precisa disso. Deus tem todas as coisas, pertence a Deus. Mas a igreja ela é sustentada por dinheiro enquanto dinheiro estiver na ordem terrena, né? Eu falo terráquea também, terráquea, terrena, quando estiver aqui, é dinheiro. Então, meu irmão, abre a mão aí e abençoa, faça a sua parte, porque pode não ser um mandamento, mas uma ordenança com certeza. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda, de acordo com o que você pode, reserve-o, então, para que seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Qual dia? Primeiro dia da semana, ok? Então, Paulo de novo aí agindo. Ponto P. Guardamos o domingo porque ele é chamado de dia do Senhor em Apocalipse 1:10. Até Apocalipse fala, conforme nos comprova o Didaquê, né? Que pisa, e aqui, alguns livros que eles são livros que não estão no Novo Testamento, mas são livros que são interessantes quanto livros, não são livros apócrifos, tá? São livros que tem um nome, pseudopígrafos, não lembro agora o exato nome, mas são livros que, embora não sejam apócrifos, também não são sagrados, né? Não foram entendidos como sagrados, mas ajudam-nos a entender os costumes. Então você vê, além de Apocalipse 1:10, também no Didaquê, na Epístola de Barnabé e as cartas de Inácio, depois você procura, são livros interessantes, né? Claro que com algumas ressalvas, mas interessantes. E aí, lá em Apocalipse 1:10, está escrito que no dia do Senhor, achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. João vê Jesus no domingo, não é no sábado mesmo. E aí? E agora? Segura essa aí. É no domingo, meu filho. É de goleado o negócio aqui. É de goleado. Ó, ponto Q, gigantesco ponto Q. Ele fala assim, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar o ponto Q todo aqui. Eu acho que eu tenho que diminuir para caber o ponto Q aqui. Tamanho desse ponto Q, meu Deus do céu. Ó, ponto Q aqui, ó. Guardamos o domingo, porque a igreja primitiva fazia, desde o início, o domingo não foi instituído pelo Papa, como dizem os adventistas, e aí, acabei citando, não ia citar nomes, né? Nem por Constantino. O que Constantino fez foi simplesmente oficializar algo que existia desde os primórdios do cristianismo. Na época em que isso ocorreu, não só eles aqui, tá, queridos? Existem outros grupos também, mas esses são os principais, com certeza. Na época em que isso ocorreu, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum cristão reclamou. Ué, por que não? Aí, no século XIX, surge um grupo ou outro dizendo, não, gente, está todo mundo enganado, não é domingo não. Poxa vida, ó, 19 séculos aí, enganamos-nos, né? Estão enganados historicamente, né? Veja, não, rapaz, tu não vê. Houve uma mudança lá e, na época que isso ocorreu, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum cristão reclamou. Se eles estivessem guardando o sábado e viesse uma lei imposta pelo imperador, que foi o caso, ou pelo Papa, fatalmente vários líderes da igreja não teriam aceito. Mas aí a história da igreja mostra como era o que já faziam desde o começo. Ninguém reclamou. Ou seja, não tem nada de guarda de domingo. E o ponto R, o último aqui, que fala que guardamos o domingo porque vários homens santos, desde o primeiro século até a data de oficialização do domingo, por Constantino, asseveravam que guardavam domingo e não sábado. E aí nós vemos, então assim, aí de trás para frente, né? Primeiro ele falou a partir da ordem do Constantino, século IV, até, né, alguém questionar isso no século XIX, mais precisamente, tem um ponto ou outro ao longo da história que alguém questiona, mas de forma irrelevante. De forma relevante apenas os sabatistas a partir do século XIX, 1800 e pouquinho, e depois confirmando-se mais em 1900, e aí chegamos hoje com todo esse burburinho, né, a ponto de debaterem em favor disso. Mas quando você olha antes, no século I, II, III, né, foi no século IV que foi oficializado, você não tem gente grande guardando sábado com essa senha toda, né? Então, ó, guardamos o domingo porque vários homens santos, desde o primeiro século até a data da oficialização, século IV, por Constantino, asseveraram
asseveram que guardavam o domingo e não o sábado. Quem? Inácio, Tertuliano, Cipriano, Clemente de Alexandria, Hipólito, Dionísio de Corinto, Mélito de Sardes e Eusébio de Cesaré, que tem a história eclesiástica, que é uma das grandes obras, é a grande obra da antiguidade, de história da igreja. Eu tenho uma especialização na Batista Teológica aqui de São Paulo, em História da Igreja, né? É um curso que eu valorizo muito, e de História da Teologia da Igreja, que me deu um bom aparato aí em questões teológicas. E não tem nada disso, não. Esses aqui são todos pais, chamados pais da igreja, discípulos dos apóstolos e discípulos dos discípulos dos discípulos, que vão gerar, né, do século II até o século VII, mais ou menos, né? São chamados até o século VII. Século IV e V, com certeza, né? Agostinho está no meio deles. Certo? E aí, para finalizar aqui, vamos concluir. Conclusão, então, amados. Conclusão aqui, vou até aumentar um pouquinho, para a gente concluir bem. Diante de todos esses fatos, quem ainda seguirá os conceitos errados, né? Que aqui, aí o grupo, por que não fala? Às vezes você fala o nome do grupo, gente, aí o YouTube vem e impede você o vídeo de ir para frente. É complicado hoje em dia, você não pode inscrever. Mas sim, os adventistas com relação ao domingo, somente aqueles que não querem se libertar, mas não somente eles, mais uma vez, né? Mas muitos outros grupos também, espalhados por aí, estão seguindo essa mesma linha. Né? Somente aquele que não quer se libertar do jugo da lei, não deixando de que a maravilhosa liberdade em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo, o inunde e transborde e o liberte. Uma palavra profética, poderosa aqui para a minha, para a sua vida. Certo? Então, bênção de Deus aqui, porque não guardamos o sábado. Espero que você tenha gostado bastante. Aqui embaixo tem um link, se você quer estudar comigo, quer contribuir, quer estudar comigo, quer se aprofundar. Essa aula foi boa, Carlos, mas eu quero me aprofundar mais. Tem algum link aqui com algum curso meu, com alguma aula minha extra. Entra, vai lá, investe no seu ministério, investe no seu conhecimento. Vale a pena. Se não deixou sua curtida, curta. Se não deixou o seu compartilhamento, compartilhe. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal aí. A gente está batendo algumas metas aí, falta pouco. Então faça isso e contribua aqui, coloque seus comentários. Teve alguns versículos aqui, eu sei que não são versículos tão bons assim. Um ou outro versículo, poderia ter escolhido outro, ou precisa de maiores explicações, tá bom? Coloque aqui nos comentários que eu comento seu comentário, ou se for um comentário assim, daqueles bem cheio de treta mesmo, quem sabe até surge uma necessidade de uma quinta aula. Agradeço, né, a intervenção do bispo que me trouxe essa questão, e agradeço você que tem acompanhado aqui. Existem muitas outras aulas aqui, muito conteúdo, né? Essa playlist, por enquanto, está encerrada, se não houver necessidade de uma quinta aula, mas acho que sim, está encerrada, e já está vindo outras playlists aí de estudos bíblicos, fora playlists de defesa da fé, fora playlists de teologia, tem uma de teólogos que eu vou começar a fazer logo, vai ser bênção na sua vida, talvez quando você estiver assistindo essa aula já até fiz, né? Vai lá, procura, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, em nome de Jesus.